você está no Bruni Livros. Eu sou a Bruna, obviamente, e esse não é um vlog, não é vlog, mas é um vídeo de domingo sobre o top 5 das minhas leituras, do meu projeto de leitura do 12 livros, 12 países. E eu vou posicionar a câmera pra gente começar a falar sobre. E eu resolvi criar um cenário, né, que vocês podem ver. Mas eu vou me posicionar aqui e bora começar essa bagaça. Então, dessa vez eu vou falar sobre o meu projeto literário. E já não é surpresa para alguns que me acompanham no Instagram. Trouxe esses 5 livros e eu vou classificar eles na ordem do último até o primeiro lugar. Então, do 5 até o primeiro. Dos que eu mais gostei desse projeto. E o pessoal já sabe mais ou menos pelas notas que eu dei, então vou colocar a nota aqui e falar um pouco sobre cada um desses livros e explicar de início uma intro do que se trata desse meu projeto. O 12 Livros, 12 Países é o nome do meu projeto que eu criei em julho desse ano. E já estou chegando já no último, já anunciei que o último livro vai ser o da Úrsula, que é homenageada pela Flip, que foi o primeiro romance de uma mulher aqui no Brasil, da Marina Firmina dos Reis. Esse vai ser a leitura de dezembro, então trago mais novidades sobre ele. Só que agora a gente vai falar dos outros que eu li até esse mês agora de novembro, que finalizou. Então a intenção é ler vários autores de várias nacionalidades pelo mundo inteiro. E cada um no mês durante um ano. Quem quiser participar, fica à vontade, eu coloco tudo nos destaques lá do meu perfil. Eu não tenho nenhum perfil sobre ele tá dentro do Bruni Livros mesmo, mas todas as informações estão lá e eu tenho um destaque para ele, onde eu coloco também, caso você queira pegar, é um template para você colocar o país que você leu, quando você leu e a fotinho também do livro. Então é legal pro pessoal até conhecer outros tipos de leituras, sabe? É super importante isso. E através desses livros você conhecer as culturas. E é isso que eu fui atrás. Não vou dizer que foi 100% do que eu consegui aqui. Tiveram, acho que talvez um dos livros aqui foi o que eu não gostei tanto, mas foi divertido. E ele fugiu um pouco do propósito aqui no projeto. Então, eu espero que vocês gostem, fique até o final. Se vocês gostarem de algum desses títulos, eu vou deixar na descrição o link de cada um que você pode comprar com o meu link, que me ajuda muito. Bom, em quinto lugar, eu coloquei o Before the Coffee Gets Cold, que seria Antes que o Café Esfrie. Existe a edição traduzida pela editora Valentina. Esse eu dei 3 estrelas. Então, não foi assim um livro que eu desgostei por completo. Eu gostei muito, principalmente pelo fato de ser em inglês. Eu acho que é muito gostoso também ler esse livro em inglês e com café, né? Aquele clichê. Mas acho que de todos, eu não sei se chegou a ser algo que realmente eu queria pro meu projeto. Não consegui tirar, assim, nada tão culturalmente do Japão, Kawaguchi, que é o japonês. Mas eu não sei, eu acho que não foi algo que era realmente que eu precisava ler para o projeto. Era só mais um livro para poder me distrair, enfim, para poder curtir o momento, mas nada que eu pudesse tirar coisas a mais. Então, se você tem uma opinião diferente, coloca nos comentários se você leu, o que você achou, o que mexeu assim com você durante a leitura. Mas eu queria ler esse livro faz muito tempo, eu gosto dessa edição. Gostei mais do que da edição em português, mas esse aqui vai contar 4 histórias. Envolve uma cafeteria em que a pessoa consegue voltar no tempo, se ela sentar num local específico e se ela voltar antes que o café esfrie, que é como diz o nome. Mas tem uma série de regras, e isso já existe há 100 anos, saiu até no jornal, as pessoas já conhecem isso. Mas nem todo mundo acaba voltando pelo fato de ter muitas regras, ser muito rígido, então as pessoas acabam desistindo. Tem algumas mensagens interessantes sobre a questão de você querer muito voltar, só que você não pode mudar nada. Você pode voltar e reviver aquele momento, mas você não pode mudar o que já está determinado lá na frente, né? E se por acaso você voltar também e acontecer de você morrer naquele passado, você também não vai morrer lá na frente, sabe? Então tem tudo isso. É interessante, se você gosta de De Volta ao Futuro ou qualquer outra coisa que envolva o tempo, é legal. Mas não achei grande coisa, como vi muita gente comentar. Eu achei muito ok, eu achei divertido e legal. Então por isso dei 3 estrelas, mas é aquilo que eu falei. Pro meu projeto, não sei se foi algo tão interessante. Existem outros volumes desse livro. Eu acho que eram 2 ou 3 volumes a mais, não me lembro. Eu vou deixar aqui.
E já existe, já tudo pra comprar na Amazon. Só não sei se o preço dele tá muito bom na Amazon pra Black Friday. Acho que por ser importado, ele tá um pouquinho mais caro. Deus, acabou a música. Vamos virar, né? Que isso aqui é coisa antiga. Isso aqui não é Spotify. Oi? Continuando então, em quarto lugar eu coloquei o Castelo Branco, do Orhan Pamuk. Esse foi o país da Turquia que eu conheci. Esse livro não foi o primeiro livro que eu li dele. Eu li A Mulher Ruiva pela editora, pela Tag Curadoria, na época quando eu pagava. E gostei muito, então eu falei, vou comprar outros livros dele pra ler. Isso foi durante a pandemia, ali no início da pandemia de 2020, então eu acabei pegando esse também. Que eu não sei, depois eu vou colocar, mas eu já vi lugar falar que não foi o primeiro livro dele, tem gente que fala que foi o primeiro livro dele, eu vou confirmar sobre isso. Apesar de eu dar 3 estrelas, eu gostei desse livro, mas não foi também grande coisa. Só que ele combinou muito mais com o meu projeto, essa é a verdade. Ele vai contar a história de um veneziano, que é extremamente inteligente e é rodeado de livros. Ele tá numa embarcação, até que essa embarcação dele foi parada e tomada por uma tropa turca. E eles levam todos os integrantes dessa embarcação para Istambul. E, obviamente, o veneziano vai junto e ele ainda é vendido como escravo. Ele sofre muito, coitado. Mas ele vira um escravo de luxo, se é que pode falar isso. Ele vai ser vendido por um cara chamado Oja, que de cara ele acha que é idêntico a ele, é muito parecido. É um jovem novo que serve o seu sultão. E o sultão, ele depende das previsões da astrologia, dos astros, sobre guerra e sobre tudo o que vai acontecer na vida dele. E o Oja, ele tá fazendo de tudo para escrever, né, fazer também armas pro seu sultão. E ele vai usar esse escravo de luxo, que é o veneziano, que não recebe nome no livro. E os dois juntos num quarto lá, trancados, vão ficar escrevendo. E acaba que o Oja se interessa muito pela vida veneziana, pelo fato de na época ter essa coisa, né, de a Europa. Nossa, a Europa é um grande mundo, o que tem por lá, daquele lado, né, que eu não conheço. Então ele acaba enchendo o veneziano de perguntas, quer saber tudo da vida dele. E o cara deixou a família, deixou noiva, deixou todo mundo de lado. E ele fica por muitos anos lá. Ele possuí-lo cada vez mais, não só o seu conhecimento, mas também a sua total identidade. E Castelo Branco, qual é a intenção do Castelo Branco na história? Existe uma guerra que vai acontecer aqui, e nessa guerra vai aparecer um Castelo Branco mesmo, e ele seria o pote no final do arco-íris, seria algo assim que te dá muito prazer. No momento que você olha pra ele, você fala que existem coisas boas na vida e você esquece tudo de ruim que já aconteceu, sabe? Seria basicamente isso. Talvez essa seja a minha interpretação. Não sei se você já leu esse livro e tem algo pra falar, mas eu achei bom, eu até fiz algumas marcações. Eu achei interessante a história. Não acho que tenha sido tão bom quanto A Mulher Ruiva, só que no quesito de cultural, de carga cultural, de história, eu achei que combinou muito pro meu projeto. Tem uma cena, uma parte aqui da história que vai começar a peste bubônica, então lembra bastante a questão da pandemia. Eu acabei comprando esse livro na época e não li, mas é um livro bom. É um livro bom, 3 estrelas e combinou bastante pro que eu precisava. Revolver, do Beatles. Será que eles também mexem com direito autoral se eu mostrar a capa? Espero que não. Eu tenho esse disco há um tempo, eu gosto muito dele. E tem o Submarine? Acho que tem, não me lembro. Enfim, acho que vocês não vão escutar muito, não. Por conta do direito autoral, então não sei se vai rolar. Mas vou colocar. O importante é que eu vou ficar feliz gravando, né? Onde que eu parei? Em terceiro lugar, eu coloquei Vida de Dante, do Boccaccio. Esse aqui eu dei 4 estrelas, se não me engano. Eu vou colocar aí. Esse foi uma substituição, pra quem também já me acompanha, já viu vídeos aqui no YouTube, sabe que eu tinha pegado a Alba de Céspedes, coitada, pra ler na versão da Itália, que seria o país escolhido, e acabei substituindo, continuei na Itália, não saí de lá, e fiquei com Boccaccio. Era um livro que eu já tinha muito tempo na minha estante, sim, e aí acabei pegando pra ler e não soltei mais, não larguei mais. E eu gosto muito de saber mais sobre Dante, principalmente pelo fato de eu ter lido uma outra biografia. Qual o nome mesmo dela? Onde que tá ela? Cadê? Vou mostrar. Ai, cadê a biografia? Ai, tá aqui.
essa biografia. Eu não li ela por completa, acho que eu li até a metade. Acho que foi até a metade. E eu gostei muito pra pesquisa. Essa aqui é a Barbara Reynolds que escreveu. Existe uma outra pela Companhia das Letras, mas eu nunca tive vontade de ler. Essa que me chamava mais atenção é da editora Record. E eu gosto dessa edição pelo fato de ser mais completa. É um estudo mesmo, uma grande pesquisa da Barbara Reynolds, sabe? Ela foi muito, muito a fundo da vida dele, não só sobre o Dante em si, mas sobre o histórico e tudo que estava acontecendo na época quando ele escreveu, antes dele escrever, durante o nascimento, também sobre o amor dele, né, por tudo pela poesia, o amor romântico, o que as pessoas também pensavam sobre ele. Isso também aparece aqui, na Vida de Dante. Ele relata de uma maneira bem curta, mas da forma como ele escreve, da forma de prosa, da forma poética, e ele também fala sobre a criação e a origem da poesia, faz uma defesa. Eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre a maneira como ele explica da mitologia a origem da coroa de louros. Por que as pessoas usavam, por que os poetas ganhavam essa coroa de louros? Qual é o significado por trás disso? Só para falar um pouco para vocês sobre isso e não estragar a experiência também, mas existia um dos deuses gregos, ele foi atrás de uma ninfa. Ele corria atrás dessa ninfa e a ninfa, para esconder e fugir dele, ela se esconde numa árvore de louro. E ele acaba transformando essa árvore numa coroa. E isso representa, então, um prêmio, um reconhecimento a um poeta. Então, por isso, a coroa de louros. Mas eu não contei totalmente, tá? É só para não estragar a experiência, caso alguém queira conhecer. Eu acho muito bonita a forma como ele escreve o parto de Dante. E tem coisas que às vezes a gente fica pensando se é algo da prosa do Boccaccio, se realmente aconteceu com Dante, sabe? E então, por muito tempo, ele não foi reconhecido como uma obra que realmente relatasse a vida dele, né, do poeta, por muito, muito tempo. E aí depois ele foi reconhecido pelos acadêmicos como algo oficial. Eu não lembro mais, quarto lugar? Não. Em segundo lugar eu coloquei Casas Vazias, da Brenda Navarro. Essa é uma autora mexicana, país escolhido então o México, pela editora Dublinense. Esse livro aqui, ele foi bem intenso, mas eu gostei pelo fato de nunca ter lido nada do México. É a primeira vez que eu leio, eu só assisto novela mexicana. Geralmente da língua espanhola é o quê? Ou é um autor espanhol ou é um autor argentino também. Colombiano também, né? Tem o Gabriel Garcia Marques, mas nada do México. Então, primeira vez estreando esse livro, ele vai contar a história de duas mulheres que não recebem nomes. Eu adoro isso. Adoro e gosto de saber também por quê. E gosto quando a autora ou o autor deixa registrado o porquê da gente não ter o nome do protagonista. Eu acho isso muito interessante. Então, são duas mulheres com classes sociais bem diferentes. E as duas, elas vivem ali desejos também diferentes em relação à maternidade. A primeira mulher, ela não quer ter filho, mas ela tem um filho, que se chama Daniel. E ela tem uma vida ali, digamos, muito bem, né? Muito boa. E ela não tem problema, não tem com o que reclamar. No momento, o filho dela desaparece numa praça, porque ela estava conversando com seu amante. Ela não presta atenção e o Daniel desaparece. Ela vai atrás disso, né? Recorre à polícia, enfim. Fica naquele misto de desespero por ele ter sumido, mas ao mesmo tempo não reclamaria também se ele sumisse, sabe? Então a escrita também dela é bem crua, sabe? Às vezes chega a um ponto de ser cruel você ler uma mãe falar isso do filho, sabe? E isso é muito bom, porque é real, existe isso. Pra gente parar de romantizar o fato de você ser mãe e você gostar disso. Às vezes você pode gostar do seu filho, mas você não gostar da sua posição de mãe. Porque nem sempre você vai ter um filho porque você quer ter. Às vezes acontece de você ter. Daí a gente vê o contraste da outra personagem, que também não recebe nome, mas ela é uma mulher mais pobre, com desejo de ser mãe. Ela já tem uma vida muito mais sofrida, sofre muito com um cara que ela vive. A mãe dela também não trata ela bem, se envolve com caras merdas, enfim. Uma vida muito ladeira abaixo. Não vou acrescentar muita coisa, senão pode acabar entregando a história. Mas ele envolve muito essa dicotomia das duas personagens que se assemelham só no fato de serem mães, estarem numa posição de mãe, tá? Vou colocar assim. Mas elas são completamente diferentes e
a forma como cada uma lida com a maternidade, que é o que muda. E o fato de ser casas vazias é que elas, sim, se consideram casas vazias, mas cada uma à sua maneira. E gostei também de ter lido uma literatura mexicana que eu nunca tinha lido. Não achei nada novelão, mas é bem cruel em muitas partes, é muito pesado. Ela deixa bem claro em detalhes as coisas que acontecem na vida das mulheres, principalmente a segunda, que é pobre e ela sofre violência doméstica, então é pesado. Se você quiser começar a ler, que se quiser ler esse livro, então eu vou deixar aí claro esses gatilhos. Em quinto lugar ficou O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Acredito que seja assim que fala o nome dela. Esse livro é pela Índia, foi o primeiro livro também que eu li no meu projeto. E foi o que eu mais gostei e o único que eu dei 5 estrelas, acredito eu. Mas esse livro aqui é uma leitura desafiadora. Ela não é uma leitura fácil. A gente vê um certo fluxo de consciência também durante essa família, esse drama familiar também que acontece. Mas a história toda vai envolver 2 personagens principais, que são irmãos gêmeos univitelinos. É um casal, que seria a Rael e o Esta. A Rael e o Esta, eles se envolvem num caso que começa bem no início da história, em que a família vai receber, eles vão receber uma prima. Existe o tio Chaco, que se envolveu com uma britânica. Essa filha dele, chamada Sophie Moll, ela vai sofrer um acidente que não é contado, não é bem esclarecido como acontece isso no início do livro, só vai esclarecer no final. Mas ela sofre esse acidente e morre. Então já no início tem o enterro da Sophie Moll. Acredito eu, pela minha interpretação, que essa morte da menina vai influenciar com muita coisa nos personagens. Fora que nesse momento os gêmeos se separam. Um vai morar com o pai, a menina fica. Daí eles vão se reencontrar depois de já mais velhos. E essa relação dos dois também, que são gêmeos, e se considerarem uma pessoa só, principalmente pelo fato de serem gêmeos, e principalmente a situação que acontece na Índia. Existem muitas questões históricas aqui. Cara, eu marquei muito, sério. É muito, muito bom mesmo. Mas a escrita dela não é fácil. Que você olha, você sente a marca dela. Eu acho que isso foi muito bom. Ela ganhou o Booker Prize de 1997. E a própria autora também já participou de filmes. Se você não sabe, eu deixei num post que eu fiz na época quando eu li o livro lá no Instagram. É interessante saber mais sobre e os termos que ela usa aqui, de como que era o trabalho na época, principalmente na Índia. Ela vai falar da colônia britânica também, influenciou os costumes e a vida dos indianos. Então, sério, vale muito a pena. E toda essa edição aqui tem um significado também para a história. E o Deus das Pequenas Coisas, o título aparece diversas vezes, sabe? E na minha interpretação fica mais porque vão ser essas pequenas coisas que vão, sim, tomar conta da vida de cada personagem, que vai marcar para sempre. E aí, enfim, chega no final do livro, que vai mostrar e esclarecer a morte da Sophie Moll e onde cada personagem estava no momento da morte dela. É muito interessante, sério, é muito bom. Mas é um tipo de livro que, se você não captar ali o que ela tá falando, você volta tudo, sabe, para entender o ponto central. Uma coisa muito legal que eu achei nas pesquisas que eu fiz sobre o livro é que existem diversas fotos de indianos lendo o livro na versão em inglês. Eu vou deixar as fotos aí pra vocês verem, lendo o livro da Arundhati Roy. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês verem mais ou menos o que eu li, para conhecerem mais sobre o meu projeto. Se vocês se interessaram, vou deixar os links aí embaixo na descrição para vocês verem mais sobre. E essas foram as minhas leituras. Ainda vai ter mais uma leitura pro final do ano, sim, mas eu quis aproveitar que eu já li 5 livros para acrescentar na minha listinha de top 5. Obrigada por ter ficado até o final, obrigada por ter assistido. E se você não ouviu nenhuma música aqui, eu sinto muito, por conta dos direitos autorais, então pode ser que vocês não tenham escutado. Mas eu vou ficar aqui com o Beatles. Tchau!